Amém? Vamos ler a Bíblia então, irmãos, citada em Jó, capítulo 2, verso 7 até o 9. E depois, ali no livro dos Atos do Espírito Santo, nos Apóstolos, nós vamos ler também, capítulo 20, verso. Então aqui diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhes disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja que coisa séria, né? 9. Então a mulher lhes disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela já estava, como nós chamamos, uma linguagem, estava até as goelas, né, com ele ali. Vamos ler aqui verso 20, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo, eu vou começar no 25 aqui, ó, até o 27, aonde diz: agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Amém. Senhor, acrescente as bênçãos mais uma vez em nosso coração e a sua palavra. Vocês podem tomar os vossos assentos. Eu quero falar sobre dois conselhos. Existe um pequeno filme que é 3 conselhos, mas eu quero falar de 2 conselhos nesta noite. E você viu que a mulher, ela chegou e aconselhou Jó. Amaldiçoa a Deus, foi um conselho que ela deu, né? Amaldiçoa a Deus e morre. E Paulo disse lá que ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Tem um conselho do diabo e um conselho de Deus. O diabo aconselha, Deus também aconselha. Agora, nós, segundo a palavra de Deus, nós somos um povo diferente. Para quem quer ser diferente, nós somos um povo diferente. E quem faz a diferença é você, é nós. Quem faz ser uma igreja diferente é você que está sentado aí, que segue essa mensagem, né? Quem faz a igreja ser forte é você também, somos nós, todos nós. E quem faz a igreja ser uma igreja avivada também é você. E quem faz ser uma igreja madura é você, não é outro. Quando eu falo você, eu me dirijo a cada indivíduo, o qual somos nós, todos. E você, eu, todos nós juntos, somos a igreja santa. Somos a igreja forte, somos a igreja diferente, somos a igreja avivada, somos a igreja madura. Porque sem você, sem nós,
Não existe ir a uma igreja. Você é a mensagem. Nós somos a mensagem de Deus na terra. Vocês creem assim, irmãos? Quem construiu essa casa aqui para culto? Foi vocês. Um pouquinho cada um. Nós construímos essa casa. Nós construímos essas 4 paredes, esse teto, esse piso. Uma mão de obra de um, de outro, uma oferta de um, uma oferta de outro, nós construímos. Então você é a obra de Deus construindo aqui na terra alguma coisa para mostrar ao mundo que você também tem parte. Você entende? Você também tem parte. Se você não ajudou financeiramente, mas na oração. Talvez a sua oração foi mais forte do que a ajuda que alguém deu. Porque se não fosse a sua oração, que você talvez não ajudou, o outro não podia, não tinha força, não tinha saúde de ganhar o dinheiro para ajudar aqui. Então tudo é engrenagem, nada ficou em vão, ninguém ficou sem participar da obra de Deus, do que saiu aqui, do que foi construído. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então tudo o que você fizer, faça com entendimento. Com entendimento. Não faça simplesmente com uma mente leviana, uma mente assim corriqueira, conjecturando as coisas, mas faça com entendimento. Tudo que você fizer para Deus, procure fazer com entendimento, sóbrio, como uma pessoa que sabe o que está fazendo. Cantar com entendimento. Cantar com entendimento é a coisa muito boa que tem, né? Quando você sabe o que significa um cântico, você canta com entendimento. Adora a Deus, louva o nome do Senhor Jesus Cristo. Busca a presença de Deus. Através do seu cântico você dá coragem para alguém que está fraco. Dá força, coragem para a guerra. Você mesmo cantar dá coragem. O profeta ensina. Cantar com entendimento, a adoração, o louvor, isso é maravilhoso. Quando a gente canta no Espírito, a nossa voz ela sobe à presença do Todo-Poderoso. Deus se agrada do cântico com sentimentos. Amém? Quando você canta com sentimento, com dedicação de alma para Deus, Ele responde. Muitas vezes a pessoa vem, canta, ele nem muita voz ele não tem, mas tem uma dedicação. Ele não tem aquela voz educada, aquela voz polida, aquela voz profissional, mas ele tem dedicação, ele tem aquilo com entendimento. Eu quero adorar o meu Senhor. E é isso que nós precisamos, agradar a Deus. Quando nós estamos agradando a Deus, não interessa quem esteja desagradado. Ainda que se nós agradamos a Deus, nós agradamos os irmãos. Aquele que tem conhecimento, aquele que tem entendimento, quando ele vê alguém cantando, quando ele vê alguém louvando o nome do Senhor, no Espírito, ele entra no Espírito junto e ele não percebe erro nenhum. Ele sabe que está adorando a Deus. Ainda que seja a palavra errada, ainda que seja alguma coisa que não está correta, mas ele nem percebe aquilo, porque ele está subindo à presença de Deus para adoração, ele está em adoração naquela hora. Amém? Falar com entendimento, falar aquilo que é necessário, aquilo que é verdadeiramente correto, pensar com entendimento, pensar correto, orar com entendimento. Paulo fala isso. Quando você ora com entendimento, você atrai a presença de Deus, você cria uma atmosfera santa, e todas as coisas podem acontecer no meio quando você ora com entendimento. Você cria, traz o céu para a terra, traz o céu aqui entre nós, quando você ora com entendimento. Entendimento
O que significa oração, amados? Quem sabe me responder? Falar com Deus. A oração é falar com Deus. Quando você fala com Deus, com afeição, com sentimento, ali com prazer falando com Deus, você agrada a Deus, você atrai a atenção de Deus para si. Agora, você sabe que existem hinos que perturbam. Tem hinos que perturbam. Ou não? Tem hinos que, porque você já viu, tem pessoas que entram no espírito do hino, não sei que tipo de espírito é, mas entra no espírito, eu já vi pessoas caem no chão, rolam, e perdeu tudo. Ele perdeu tudo, caiu no chão, saiu do sentido, incomoda quem está perto. Então alguém tem que cuidar, para de adorar, adorar a Deus para poder cuidar a pessoa ali, para não se machucar. Está perto de mim, vai cair, vai bater a cabeça, eu não vou meter as mãos, porque você sabe que eu estou adorando a Deus, né? Eu acho que ninguém deve segurar ninguém. Deixa que caia, quer cair que caia. Cada um tem que entrar na presença de Deus e adorar a Deus com sentimento, na presença de Deus, para Deus. Depois, senão Deus nem se agrada disso, não vira uma confusão. Cantar no espírito e perturbar, quebrar a ordem da igreja. Uma igreja sem ordem, o Espírito Santo levanta voo, o profeta ensina, o Espírito Santo sai do meio, porque o Espírito Santo é ordeiro, o Espírito Santo ele quer ordem. Amém? A mesma coisa é a oração. Tem oração que perturba o que está do lado. Perturba. A oração, você tem que saber que quando você está orando, você tem que criar uma atmosfera, ser abençoado e abençoar o que está ao seu lado, abençoar o que está ao seu redor. Às vezes você pode pensar, mas não quer que ore? Não, eu quero que ore. Porque quanto mais oração, mais poder, não é isso que tinha uma placa lá? Mais oração, mais poder, mais tudo. Quanto menos oração, menos poder. Mas tem que orar com entendimento. Porque tem oração que a pessoa distrata os outros. Na oração, xinga os outros, xinga a família, xinga o irmão, xinga isso, xinga aquilo outro. Na oração. É a mesma coisa que está xingando Deus, dizendo, ó Deus, tu não tem condição de fazer isso? Tu não tem condição de endireitar essa pessoa? Tu não tem condição de dobrar essa pessoa? Não tem condição de... Deus tem condição, sim. Então tem oração, nós temos que fazer tudo com entendimento, as irmãs, os irmãos, os jovens, as crianças, pastor, diácono, evangelista, todo com entendimento, para Deus poder abençoar. Não é aquele rolo, aquela desordenar, aquela desordem, irmãos, porque se quebrou a ordem da igreja, o Espírito Santo não abençoa, não é Deus. Tudo aquilo que vem prejudicar a igreja não é Deus, vai prejudicar a ordem da igreja, a presença de Deus não é Deus. Este é o conselho de Deus para nós. Faça com entendimento, com sabedoria, com maturidade. Você entende? Nós estamos aprendendo para ser melhores cristãos. Isaías, capítulo 9, e versículo 6. Um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. E isso aqui se cumpriu em Jesus. E se você ler lá no Evangelho de Jesus, a Bíblia diz que o menino crescia em estatura e sabedoria. E quem é que era esse menino? Era o menino Jesus, que estava lá, e a mãe dele tinha prazer nele. E um menino nos nasceu, um filho se nos deu.
O principado estava sobre seus ombros. Então não interessa a idade, não interessa o tamanho, a posição, pode ser novinho, o principado, a responsabilidade está sobre seus ombros. Assim que você foi para as águas do batismo, aceitou Jesus, foi para as águas do batismo, você é responsável, menina, guri. Jesus é o nosso exemplo, é ou não é? Lá em 13 de São João, verso 15, ele diz: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Agora, as meninas, os meninos, querem ser que nem Jesus, mas não querem seguir o exemplo de Jesus. E o conselho de Deus, está sobre seus ombros uma responsabilidade de um cristão, de uma pessoa que está levando, você é uma arca de Deus, você está levando Deus. Aonde quer essa arca vai, Deus vai com ela, Deus vai nela. Entende? Aonde está, se está no lugar errado, não dá certo. E se der certo, Deus não está ali. Porque aonde a arca chegava na época, ali chegava no templo, derrubou o deus Dagon, aonde ela dava era praga que caía lá, porque ela estava no lugar errado. Mas quando a arca voltou para o lugar certo, era bênção. Era bênção, tudo o que precisava tinha ali, aonde estava a arca. E aonde nós estamos, será que tem bênção? Deve ter. O menino nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre seus ombros. Ele era o príncipe da paz. O principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será. Você pode ver que não é. O Isaías não está dizendo que o seu nome é maravilhoso. Está dizendo que o filho se nos deu. Ele falou como se tivesse presente ali já. Porque quando Deus fala, pode ser o futuro, mas Deus já está vendo as coisas no presente. E o seu nome será, quer dizer que quando ele viesse, seu nome seria maravilhoso. E por que nome mais maravilhoso do que o nome de Jesus? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Conselheiro. Ah, que nome maravilhoso, conselheiro, né? Aqui em Crônicas, aonde Jeosafá ele ganhou, Deus concedeu a guerra para ele, e você lê ali do capítulo 20 de 2 Crônicas. E pode ler tudo o capítulo, mas eu vou ler do verso 18 em diante, onde diz: e Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor, adorando o Senhor. Veja bem que coisa tremenda isso aqui, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatita e os filhos de Coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Eles estavam lá louvando o Senhor com voz muito alta. E pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se em pé Jeosafá e disse: ouvi-me. Vocês estão entendendo? Ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, e crede nos seus profetas e sereis prósperos. O conselho de Deus através de Jeosafá, depois que ele ganhou a guerra. Você está vendo? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Segurança só se encontra em Deus. Prosperidade espiritual só se encontra nos profetas, através de profetas. Então Deus aconselha os profetas e os profetas aconselham o povo. Deus fala aos profetas e os profetas falam ao povo. Por isso, os profetas eles são uma ponte entre Deus e o povo. Sem um profeta na liderança, o povo anda tateando na escuridão, anda calculando sem saber o que é e o que não é, meus amados. Mas quando existe um profeta na liderança espiritual da igreja,
Eu vou dizer para vocês, o povo sabe do que se trata, o povo sabe o que está fazendo, o povo sabe em quem tem crido, o povo sabe aonde ele está firmado. É quando tem um profeta na liderança. Porque disse lá Salomão que se não houver profecia, o povo se corrompe, o povo se dispersa. Vocês estão compreendendo, né? Há um homem aqui que pode acender a luz, parágrafo 106. O irmão Brana, ele nos ensina que Jesus, quando Jesus veio, ele foi a palavra falada, a palavra manifestada, que os profetas lá do Antigo Testamento falaram. Quando ele chegou, ele foi a palavra manifestada dos profetas, que os profetas falaram. E nós acabamos de ler agora em Isaías 9, verso 6, um profeta falando a respeito de Jesus. E quando Jesus veio, ele interpretou a palavra de Deus falada através do profeta. Vocês estão compreendendo? Porque Isaías 7, verso 14 diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E esse menino, quando chegou, você vai ver lá em São Mateus, capítulo 1, verso 23, que o anjo Gabriel chegou e disse para José e para Maria ali: coloque o nome do menino Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Verso 23 diz: chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que esse Emanuel, que se traduz, quer dizer Deus conosco. Então ele foi a palavra manifestada dos profetas, até Balaão, sendo um profeta falso, ele falou a respeito de Jesus, dizendo que uma estrela procederia de Jacó. Vocês compreendem? Então nós, olhando as escrituras, nós vemos que cada profeta que veio, ele foi a palavra manifestada de um outro profeta que falou que viria um profeta. O irmão Brana, o profeta de Deus, William Marlon Brana, nós chamamos William Marlon Brana e tal, mas o que estava, o ofício que estava nele, ofício de profeta, foi a palavra falada dos profetas lá atrás, de Malaquias e até de Jesus. Foi a palavra manifestada quando saiu em cena o William Brana pregando essa mensagem que eu estou falando para vocês, irmão. Ele foi a palavra manifestada dos profetas. Então, a palavra manifestada dos profetas, cumprindo-se William Brana. A palavra manifestada de Deus através de William Brana é você a manifestação da palavra. Somos nós a manifestação da palavra falada de Deus através de William Brana, vivificando para nós as escrituras e nós aceitando. Então você é cumprimento de profecia, você é cumprimento do programa de Deus na terra, é você aqui nesta noite. Toda noiva na face da terra é o cumprimento da palavra de Deus, que Deus falou e as coisas aconteceram. Por isso que o irmão Brana ensina, que quando Deus fala as coisas, agora, pode ser lá 2000 anos no futuro, elas estão como se estivesse ali no presente. E na mente de Deus você já era aqui, como está aqui, ó. Um mais feinho, outro mais bonitinho, outro mais gordinho, outro mais magrinho, um mais baixinho, outro mais grandinho. E assim por diante, Deus viu exatamente como você é aqui, ó. E não estaria certo se você fosse diferente. Não daria certo. Na visão de Deus, não. Mas então você é como é, porque Deus viu você desta forma. Você entende, irmão? Então, a palavra manifestada, tanto profeta verdadeiro, como profeta falso, é a manifestação da palavra de Deus. Profecias da palavra de Deus. Por esse motivo que Josafá disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Quer dizer, se agarre com Deus, né? Você se agarre com Deus, porque senão vai chegar um momento que a coisa vai ficar feia, né? Se agarre com Deus para vocês estarem seguros. E crede nos profetas e vocês serão prósperos. O seu entendimento, a prosperidade espiritual, a sabedoria que está sobre você agora, amados,
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe no mundo outro que tem a não ser o povo da noiva. O povo que crê numa mensagem de um profeta. A inteligência, o conhecimento profundo, o discernimento na palavra de Deus, mas não é o seu discernimento, é a sabedoria de Deus em você, lhe dando revelação para que você conheça a profundidade de Deus através da palavra, através de uma revelação. É isso. Então, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos profetas, sereis prósperos. Agora veja bem, Jesus falando lá em Mateus 24, 11, ele disse, e surgirão muitos falsos profetas. E agora? E esses muitos falsos profetas devem aparecer, ou já apareceu e tem aparecido. Porque é uma palavra de Deus falada, e essa palavra de Deus teria que ser manifesta. Teria que vir à tona essas pessoas falsas. E o profeta nos ensina que para você conhecer uma nota, se ela é falsa, você tem que botar ao lado da verdadeira, para ver qual é a diferença. Você vê, tem gente que diz, essa nota é falsa. Como que eu vou saber se ela é falsa? Então tem que botar uma ao lado da outra e ver qual é a diferença. Pega a verdadeira e vai ver o que falta na falsa. Daí você vai constatar, não, esta verdadeira é falsa, porque não é igual à verdadeira. Disse o irmão Brana, como nós vamos descobrir que nós temos uma doutrina, um ensinamento verdadeiro que é de Deus? Então temos que colocar ao lado da Bíblia aquilo que nós estamos ouvindo, ao lado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira, e se ela fechar com a palavra de Deus é verdadeira, e se não tiver tudo na palavra de Deus não é verdadeira. Então hoje, se você colocar as doutrinas que os homens estão pregando, estão ensinando, colocar ao lado da Bíblia, você vai ver que já que não tem o batismo ali verdadeiro, o que tem na Bíblia já está errado. Não tem a ceia que a Bíblia ensina, já está errado. Com pão asmo, vinho puro e lava-pés, então já é falsa. Não tendo o batismo verdadeiro, então já é falso. Então se eu quero, a Bíblia é verdadeira, todo mundo diz que a Bíblia é verdadeira. Então vamos examinar se a doutrina, examina se a sua doutrina que você está seguindo, ela está fechando com a Bíblia, é verdadeira. Se não, abandone isso, porque ninguém quer seguir uma coisa falsa depois que descobre o que é verdadeiro. Seria hipócrita, né? Seria uma pessoa hipócrita, dizer, não, eu vou seguir o errado mesmo, eu vou ficar aqui porque eu estou bem. Não, então seria uma pessoa que não tem cuidado da sua própria alma. Você põe lá a Bíblia ao lado das missionárias, das pregadoras, dessas mulheres que existe cargo na igreja, e você lê lá em Coríntios, capítulo 14, verso 34, você vai ver que as mulheres não podem ser uma pregadora. Timóteo 2,12 não pode. Então, se não tiver de acordo com a Bíblia, é falso. Por mais bonito que seja, amados, por mais que uma mulher, deixa eu falar claro para que todos possam entender, por mais que uma mulher chegue aqui, pegue um microfone e pregue mais do que qualquer homem, revele a vida de todo mundo, ore pelas pessoas doentes e faça o que tem que fazer, é falso, irmãos. Porque não está na Bíblia. A Bíblia diz que não é para uma mulher fazer isso. Daí as pessoas chegam e dizem, mas e daí? E como é que fica essas mulheres? Fica ali em Mateus 7 e 21 em diante. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizemos em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome não expulsamos demônio? E Jesus vai dizer abertamente, apartem de mim que eu não conheço vocês. Vocês são uns iníquos, praticadores de iniquidade. Aí eu fico se perguntando, mas daí, essa irmã cheia de dom, esse irmão cheio de dom, como é que fica? Fica em São Mateus 7, a partir do verso 21 em diante. Jesus naquele dia vai dizer, apartem de mim, porque eu vos não conheço.
Deus só conhece uma pessoa pela Bíblia, irmãos, pela sua palavra. Quem estiver na risca da palavra está no olho de Deus. Deus não está responsável só por aqueles que está dentro da sua palavra. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os profetas bem enganarão a muitos, né? E é esse tipo de engano que os falsos profetas vão fazer. Pervertendo a Bíblia, tirando o que a Bíblia ensina, mudando o quadro da Bíblia, interpretando a Bíblia. Esses são falsos profetas que não têm dó da alma dos seres humanos. E você sabe o que Jesus disse? São lobos cruéis, devoradores, vorazes. Deus tem uma voz na terra. Deus tem uma voz na face da terra. E a voz de Deus é a sua palavra. É a mensagem da hora. Que aqui ela não está interessado no seu carro. Hoje eu estava escutando, não quero criticar, porque cada qual faz como quer também. Escutando no rádio, eu liguei o rádio lá e estava escutando. Fazendo a campanha do mil. Campanha do mil. Quase que eu liguei para lá e digo, eu estou necessitado dessa campanha. Campanha do mil. Quem manda mil, manda mil. E quanta gente mandando mil para lá. Gente, em vez de campanha para ganhar uma alma. Campanha para ganhar uma alma. Para o Senhor Jesus é muito melhor, né? Porque uma alma salva vale por mais de 10 mil mundos cheios de prata e ouro. O valor de uma alma. Vocês estão compreendendo, irmão? Então existem muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Paulo falou bem claro em Atos 20, verso 20. Verso 30. E entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Falarão coisas perversas. Irmãos, preste atenção. Coisas más, coisas traiçoeiras, coisas que são coisas falsas para atrair o povo. Leia lá Coríntios 2. Paulo diz, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavra, né? Mas fui no poder e na demonstração de Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. E o poder de Deus é a mensagem, é a Bíblia da hora, a Bíblia revelada. Então, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Quer dizer, angariar gente, arrumar seguidores. E contanto que arrume seguidores, não interessa a condição, a maneira que aquele povo convive e siga. Na mensagem evangelismo do tempo do fim, o profeta nos ensina. Que adianta? Nossas decisões são pedras. E o que adiantaria nós tirar as pedras, fazer um monte de pedra e não preparar aquelas pedras com a ferramenta de Deus? Para que serve um monte de pedra? Deixa lá. Cria rato, cria aranha, cria bichos peçonhentos no meio, cria cobra, tudo num monte de pedra ali. E diz o profeta, assim é. As pessoas ajuntam uma multidão de gente e não preparam, só cria coisas pecado no meio. Cada um anda da maneira que quer, cada um vive da maneira que quer, cada um age da maneira que quer, sendo que existe um Deus que está à procura de coração simples e humilde para que Ele possa habitar. O Filho de Deus, diz o profeta, que tem prazer de ser corrigido pelo seu Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, tem prazer de ser corrigido. Na mensagem de Deus sendo mal entendido, Mambrano diz, quando corrige uma pessoa pela palavra de Deus, e aquela pessoa se enraiva, se entristece, sai briguenta, o Espírito Santo não está sobre aquela pessoa, porque o Espírito Santo quer que as pessoas sejam corrigidas, e se ele está na pessoa, ele quer corrigir a pessoa. Graças a Deus por isso. Timóteo 4,
Mas o Espírito expressamente diz. O Espírito expressamente diz. Você entendeu? O Espírito Santo. Existe muito Espírito, mas quem tem cuidado de nós é o Espírito Santo. Outra coisa, deixa eu ver para vocês aqui, ó. Irmãos, tem pessoas que têm o Espírito Santo, que tem um Espírito Santo. Lembrando ensina isso. Tem pessoas que têm um Espírito Santo, só não tem o Espírito Santo. Tem pessoas que têm um Espírito Santo, quer dizer que ele é dedicado e tudo, mas o temperamento dentro dele nunca mudou. É aquela velha natureza dentro dele que mas ele gosta a mulher gosta de usar veste comprida, nunca quer cortar o cabelo, nunca quer se pintar, os homens querem viver uma vida honesta, mas você bateu nele. Aquela natureza que não morreu está dentro dele. O velho homem não teve o novo nascimento. Mas quando o Espírito Santo chega, ele muda aquela pessoa, todo aqueles hábitos, aquelas maneiras, aquele gênio, né? Pode ver que tem pessoas, se você fizer qualquer coisinha para ele, nunca mais vai apagar da mente dele ou do coração daquela pessoa. Qualquer coisinha que você fizer, ali, aquilo fica martelando o tempo todo, a vida toda fica batendo ali. Ele guarda aquilo para si. Não pode ver aquela pessoa que fica cara feia. Ele não pode ver. Encontra um, já fala, já briga, porque o Espírito Santo ainda não fez uma obra de mudança naquela vida. É isso que você tem que nós temos que se render à palavra, ao Espírito Santo, amados. Se somos filhos do Cordeiro, temos que ter natureza de Cordeiro. Somos filhos de Deus, temos que ter a natureza de Deus. E quando você viu, quando eles batiam no rosto dele, cuspiam no rosto dele, arrancavam barba e cabelo dele, e depois o que ele disse? Perdoa, porque eles nem sabem o que estão fazendo. O próprio Jesus disse, quando vocês vêm vindo, aí se alguém pedir para a capa, se alguém pedir o teu vestido, dê a capa que ele leve. Se alguém quiser que ele caminhe uma milha contigo, vai 2 com ele. É isso? Se alguém te bater num lado da face, vira o outro. Para quê? Para que vocês sejam filhos de Deus. É isso. Para ser filho de Deus tem que agir dessa forma. Senão, somos filhos de uma igreja, somos filhos de uma doutrina, somos filhos aí de um companheirismo, somos filiados num partido religioso e assim por diante, e não somos filhos de Deus. É o que adianta? Nós, amados, temos que lutar, buscar tudo que temos para ser filhos e filhas de Deus. Mas o Espírito expressamente diz. Expressamente diz. Vocês compreendem? Que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Apostatarão alguns da fé nos últimos dias. Que nem eu já disse um dia, não sei se foi aqui ou onde foi. Apostasia não quer dizer que você se desvie, vá para o mundo, vai jogar e vai beber, isso é parte da apostasia. Apostasia é deixar passar. Não se preocupa mais com nada. Dá o jeito que dá, se der Deus, dá, não dá. E essa é a apostasia. Se eu me visto bem, me visto, se eu não me visto, não me visto, e a coisa vai um rolo, né? Vai de mal a pior. Deus quer preparar nós. Nós estamos vivendo na última hora, mas nós estamos já ouvindo o barulho da carruagem do rei. Estamos ouvindo o barulho da carruagem do filho do rei que vem buscar. Aleluia! Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido, quer dizer, escutando, prestando atenção, correndo atrás, dando ouvido a espíritos enganadores.
e doutrinas de demônio. É a Bíblia que nos fala, Timóteo 4, 1 Timóteo 4. Dando ouvido a espíritos enganadores. Por que a Eva caiu? Porque ela deu ouvido ao espírito enganador. Por que cada homem caiu? Porque ele deu ouvido a espíritos enganadores. Cada mulher caiu porque eles deram ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Doutrinas que não têm fundo na Bíblia, doutrina que não tem raiz de Deus na Bíblia. Essas são as doutrinas de demônio que enganam as pessoas. Oh, se você der tanto de oferta, você vai ser abençoado. Oh, se você trazer tanto aqui, leva um envelope para casa que você vai abençoar. Deus vai te multiplicar as galinhas, Deus vai te multiplicar lá. Gente, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que se nós somos fiel nas ofertas e no dízimo, as janelas do céu serão abertas para nós. E através do dizimista, até o devorador é repreendido. Não é aquela exploração de dar tudo que a pessoa tem. Eu não sei por quê que as pessoas não gostam de liberdade, né? As pessoas não gostam de liberdade. A maioria das pessoas, eu gosto de liberdade, e vocês? Tem as pessoas que gostam de ser escravizado. Não, porque lá na minha igreja eu dou tanto, eu vendo o terreno, dou tudo, eu vendo isso, dou tudo. Gente, misericórdia, né? E eles não olhando, mas tu mostra o que é verdadeiro, eles não querem saber disso. Eles não querem liberdade, eles querem ser escravos dos homens. Mas Deus é o nosso grande libertador. Ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Então diz aqui, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Pela hipocrisia de homem que fala mentira, mentindo para as pessoas. Meu Deus, mentindo para as pessoas, tendo cauterizado sua própria consciência. Eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas, que depois nem que a pessoa luta e luta, eles não saem de lá, eles ficam presos. Não é por aqui mesmo. Conta a história de uma nação que tinha uma fama de ser todo rico, ou melhor, todo inteligente daquela nação. Uma vez a Andréia era pequena, me trouxe um livrinho, trouxe um livrinho para estudar do colégio, e estava a história desse rei, dessa nação, que tinha um rei que tinha a fama de ser sábio. E ele transmitiu aquela ideia para o povo daquela nação, que tudo tinha que ser sábio, era a nação mais sábia, mais entendida, mais inteligente do mundo, era eles. E por lá uns piratas descobriram isso. E sabe o que aconteceu? Eles foram lá no rei, pegaram sua carruagem, foram lá no rei. Oh, nós queremos falar com o rei, nós temos um negócio para o rei e tal. Tá? Tiveram uma audiência com o rei e disseram: rei, nós sabemos que vocês são inteligentes. O senhor é a pessoa mais inteligente que tem. Sua nação é a nação mais inteligente que tem. E nós temos uma roupa para lhe vender, uma roupa, um tecido real, fazer uma roupa para o senhor, mas só os entendidos é que enxergam essa roupa. Só os entendidos que vêem essa roupa. Os que são burros, os que não entendem, né? Só os sábios entendidos. E o rei disse: então vamos ver. Fizeram uma chantagem, foram lá na carruagem, pegaram os dois e mostraram, mas não tinha nada. Mostrava, ó rei, aqui ó que bonito, ó. Isso aqui é bonito. Botava no ombro do rei, ó como assenta para o senhor, rei. É, que lindo, rei, ó. E daí? Ele não podia dizer que não estava vendo, porque senão ele dizia que era burro, iam chamar ele de burro, mas então você é burro, inteligente sou eu. E na verdade inteligente eram os que estavam vendendo, né? Tá, e daí pediram um adiantamento lá naquelas roupas, naquelas fazendas, foram embora, e o rei deu e marcaram o dia para trazer de volta a roupa e vestir o rei. Irmãos,
E chegou o dia, tudo as praças cheias de gente, que o rei ia desfilar com a roupa nova. O rei ia desfilar de roupa nova, de vestes reais. Gente, e o povo tudo lá nas ruas, nas praças. E eles vieram lá e vestiram o rei. Tiraram aquela roupa do rei, deixaram o rei nu e fizeram que iam vestir o rei, ajeitaram e pegaram o resto do dinheiro e meteram o pé. E o rei saiu pela rua lá, sem roupa, em cima da carruagem. E todo mundo aplaudindo. Que roupa bonita! Que roupa bonita que o rei tem. Olha que coisa mais linda a roupa do rei. É verdade. Mas diz que lá nas alturas lá, uma criança brincando lá, olhou, diz, mas o rei está nu. O rei está sem roupa. Todo mundo se acordou e disseram, é verdade, o rei está sem roupa. Mas precisou uma criança, uma menina lá na frente, falar que o rei estava sem roupa. Alguém que não tinha fama, era humilde, era simples. E assim acontece, amados, com essas doutrinas que tem aí. Se o rei está dizendo que são sábios, se o rei está dizendo que é inteligente, se o que está na frente é grande e tudo, todo mundo fala a mesma coisa, mas ninguém está vendo nada. Mas se vai apertar lá para tirar o último cardo do bagaço da cama, não sai nada. Da cana não sai nada. Vocês entendem? Mas porque todo mundo diz que o pastor falou, o pastor disse isso, e é verdade, e fico teimando uma coisa que eles nem sabem, sem pé e sem cabeça, mano. Só pela fama de ser sábio, inteligente. Mas estão sem roupa, estão sem a mensagem, estão sem a doutrina verdadeira. Mas a mensagem chega e diz, não é por aí. Tem um caminho certo, tem um caminho santo, tem um caminho verdadeiro, que é o caminho do rei. Pode o líder dizer que fosse isso, quem quiser dizer que for aquilo, mas a mensagem é a roupagem nossa. Mombrano ensina isso. A mensagem é a pele do cordeiro que nos cobre. Irmãos, o povo segue muito as influências. Quando a pessoa não lê a mensagem e confere, ele segue muito as influências. Você sabia? Mombrana diz na mensagem Escolhendo uma Noiva que palavras geram espíritos. Palavras geram espíritos. E quando as palavras elas geram espírito, irmãos, as coisas começam a acontecer e as coisas começam a, vamos dizer, se levantar, coisas mesmo fora da palavra, mesmo contra Jesus, porque o fulano veio de cima do púlpito e falou isso, falou aquilo e aquilo outro. Esse espírito não é de hoje, irmãos. Esse espírito é antigo, nos dias de Jesus. Leia lá Mateus 27, verso 20. Que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão. Quer dizer, aconselhar a multidão, influenciar a multidão, o povo, para que pedisse a liberdade de Barrabás e matasse Jesus, chamado Cristo. Mas veio, sabe de onde que veio? Veio dos púlpitos, veio dos ensinadores, veio dos líderes. E você sabe que eles perseguiram Jesus, nos dias de Jesus eles perseguiram Jesus. Você que lê a Bíblia, você já sabe onde é que está, eu não me recordo aqui, mas você já leu? Que quando Lázaro ele ressuscitou dos mortos lá, né? Jesus chamou Lázaro da sepultura. E depois Jesus estava jantando na casa de Lázaro, estava lá jantando na casa de Lázaro, e o povo desciam lá por uma curiosidade para ver Lázaro que tinha ressuscitado dos mortos, e chegaram lá e Jesus acreditavam, Jesus pregava para eles, acreditavam em Jesus, aceitavam Jesus. E você sabe o que saiu, que tipo de doutrina saiu, que lei saiu ali? Eles liberaram uma lei para matar Jesus e até o Lázaro, porque por causa de Lázaro eles iam e acreditavam em Jesus. Quem leu isso aí já? Levante a mão, vamos ver. Ó, bastante gente leu aí, ó. Eles mataram, queriam matar Jesus e matar Lázaro, porque por causa de Lázaro, o povo iam lá e acreditavam em Jesus.
Às vezes você é perseguido porque você traz uma pessoa aqui para ouvir a mensagem verdadeira de Deus aqui dentro. E às vezes a pessoa vem, mas eu quero ir lá por uma curiosidade, eu nunca fui nessa igreja, eu quero ir lá nessa igreja para ver como é que eles pregam. Chegam aqui e acreditam em Jesus. Acreditam. E já vem a perseguição, já o diabo se levanta e já começa a perseguir. Porque não existe, irmãos, eu vou dizer para vocês, não existe comunhão entre Jesus e Satanás. Quando você aceita Jesus e quer se batizar em nome de Jesus Cristo, o inferno inteiro se revolta. O inferno inteiro, você mexe com todos os demônios do inferno, porque você vai receber Jesus no batismo para perdão de todos os seus pecados. Você é uma pessoa salva, você é uma pessoa livre na presença de Deus. E todos os demônios se revoltam. Eles fizeram isso quando Jesus estava no porão do barco. Irmão Branham ensina que eles tiveram uma reunião no inferno e vieram aproveitar enquanto ele estava dormindo com aquela tempestade para afundar o barco e matar tudo eles. Mas como disse o irmão Branham, se enganou de novo Satanás. Se enganou mais uma vez Satanás. Porque eles chamaram Jesus. E você lê nessa mensagem, vai e acorde Jesus, você vai ver. Naquela mensagem chamando Jesus à cena também. E daí, quando ele vieram lá, acordaram Jesus, Jesus veio e mandou tudo se acalmar. Para, vento, se acalma, mar, para, tudo aí. Diz que aquelas águas você fez bonança. E você viu que a bênção não foi só para os apóstolos? É Marcos 4 que está escrito ali. Leia, você vai ver como não foi só para os apóstolos, aquela bênção ali. Porque tinha o barco que estava Jesus e muitos barquinhos ali, E aquela tempestade estava atingindo todos eles. Mas quando Jesus fez acalmar tudo, todos eles foram abençoados. Quando você é abençoado, e você chama Jesus e você é abençoado, muita gente é abençoada ao seu redor, sua família é abençoada, seus filhos são abençoados, seus amigos são abençoados, seus parentes são abençoados. Tudo isso por causa de você que recebeu Jesus, chamou Jesus à cena, então todos os outros são abençoados. Você chama Jesus à cena em favor do... Tem minha mãe que está com dor de cabeça, pede oração. Vamos chamar Jesus à cena, ele é abençoado ali. O barquinho dele vai abençoado. Tem um outro com problema de cardíaco lá. Vamos orar, vamos. Vamos chamar Jesus. Jesus, calma essa tempestade. Foi abençoado lá, foi abençoado lá, foi abençoado lá. Tudo foi abençoado. Mas o poderoso está em você. Vocês estão entendendo, irmãos? A mensagem Sua Vida Digna do Evangelho, o profeta ensina que quando ele estava no seu estado mais frágil da sua vida, foi quando o diabo veio falar no seu ouvido. Morreu o pai dele, morreu o irmão dele, a criança dele estava morrendo ali no isolamento. Mosca nos olhos, na boca da criança, estava ali para morrer. Pulou uma janela. Foi lá, pegou um mata-mosca daquela, começou a tocar as moscas de cima. E ele ali chorando, magro, de jejuar, de trabalhar. E ele olhando ali, chorando ali pela sua filha. E o diabo veio bem no ouvido dele. E disse, está vendo? Você está vendo? No ouvido, pensamento assim, aquele pensamento profundo chegou e disse, você está vendo? Você lembra quantas pessoas você orou e ficou curada, né? E ele disse, é verdade. Até morto ressuscitou através da tua oração. É verdade. Pois é, não precisava nem orar, pois é tua filha. Só no tu olhar para ela, tinha que saltar de pé, ficar curada. Ele dizia, é verdade mesmo. É verdade mesmo. Quantas pessoas de câncer. E daí o diabo foi citando as bênçãos. E você aí, Deus não te ama. E ele disse, sabe que é mesmo, Deus não me ama. É verdade, Deus não me ama mesmo. Se Deus me amasse, minha filha não estaria desse jeito, meu irmão não tinha morrido na autoestrada, meu pai não estaria morto, e as coisas não estariam acontecendo que nem está, minha esposa não teria morrido lá, e assim por diante. Deus não me ama mesmo. O diabo aconselhando, né? O diabo mostrando as coisas. Deus não me ama. O diabo mentindo para ele. Mas daí o profeta disse, daqui a pouquinho a lei do raciocínio desceu e dissolveu tudo aqui.
E eu disse: Satanás, sai daqui. Quem me deu essa criança? Foi Deus. Quem me deu a minha própria vida? Foi Deus. Quem me deu essa criança para me criar? Foi Deus. Ele me deu e Ele tomou. E daí colocou as mãos sobre aquela criança e disse: queridinha, o papai te colocará nos braços da mamãe dentro de um instante, e os anjos, tome tua pequena alma e leve. Daí o profeta vem e diz: Deus emprestou nossos filhos para nós ter companheirismo por algum tempo. Deus emprestou nossa família. Deus emprestou, a hora que Ele quiser levar, Ele leva. Deus nos tem emprestado. Ele diz: desmascarei. Por isso que o profeta chega dizendo assim numa mensagem. E isso aconteceu comigo uma certa vez. Irmão Brando disse: tem horas que não adianta você orar em espírito, expulsar Satanás em espírito ali. Tem que gritar, tem que falar com ele, porque o diabo é surdo, diz o profeta, e ele não consegue discernir os pensamentos e as intenções do seu coração. É só Deus que pode fazer isso. Então tem horas que tem que falar com o diabo: Satanás, saia daqui agora. Usar a autoridade de Deus e ele vai embora. Uma vez aconteceu comigo isso aqui. Comprei um lote, e daí fui lá, levei a casa, ali em Trindade do Sul, larguei em cima de um lote de um outro. O rapaz me vendeu um lote e não era aquele. O meu era para lá, uma ladeira, ele me vendeu um chatinho lá. E eu fiquei parceiro, fiquei feliz, né? Me vendeu aquele bem planinho ali, mas o meu mesmo que eu tinha comprado, tinha pagado, não era ali, era lá numa ladeira assim. Eu fui lá e estava eu e o André é bem pequeno. Debaixo, e começou a chover, e nós botamos aquelas tesouras lá, botamos uma lona em cima, e nós ficávamos ali debaixo, encorujado ali. E chuva, e eu ia lá na prefeitura, eles vinham ali. Mas não é aqui, foram lá e vim aqui, vou atrás do homem, vem. Mas já tinha dado alguma viagem. Por último, eu digo: vou lá na prefeitura ver como é que vai funcionar isso. E quando saí no asfalto, que fui indo para a prefeitura, me lembrei que o irmão Brana disse que tem que gritar com Satanás. Mas dei um grito que eu acho que as vizinhanças viram lá: sai, Satanás, da minha frente. Aleluia. Sai, Satanás, da minha frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não olhei para lado nenhum, segui andando, ó. E foi, se quiser dar risada, que dê risada em mim, mas eu nem vou ver que estão dando risada. Me fui, ó. Cheguei lá, falei lá na prefeitura, falei. Um olhou para o outro, disse: mas não, mas o fulano não é lá o terreno do fulano. Daí já ligaram lá e vem o agrimensor. Coisa que não sei, só Deus mesmo. Até chamaram o agrimensor, já desci de carona com o agrimensor lá. Foi lá, não, daí pegou o mapa, olhou, disse: não, mas o senhor tem aqui a escritura e tudo. Não, mas o seu terreno não é esse aqui é o número tal. O seu terreno é aquele na ladeirinha ali. Mas aí descobri onde era o meu terreno lá, mas tive que dar um grito com Satanás. Tem horas que você tem que gritar com ele. Tem que abrir a boca e dizer: sai, Satanás, daí. Irmã Brana diz, né? Quando eu não tinha experiência a respeito de cura, eu orava, até me doer a barriga em cima das pessoas, e gritava, e as enfermidades não saíam. Mas quando eu tive experiência com Deus, eu só chegava aqui e batia meu pé e dizia: sai, Satanás. Diz que ele saía que nem um cachorro, ó. Aí você mandava embora. Tem gente que diz: não, eu vou orar agora, ó, precisa 2, 3 orações. Que 3 orações? Precisa umas 4 orações, precisa umas quantas orações, senão não vai melhorar. Gente, então você não crê no poder de Deus. Jesus disse em Marcos 16: em meu nome expulsarão os demônios. Amém. Em meu nome, clama o nome de Jesus, o demônio vai, mas, como diz o velho ditado, correu que nem o diabo nas taquaras, né? Não, verdade, irmãos. Deus tem poder desde que você tome Ele através do seu poder. Amém? Então, só existem os conselhos errados. Existem os conselhos errados que o diabo... Não, é o seguinte, não adianta orar por essa pessoa. Mas o que não adianta, irmão? O diabo vem, um diz para o outro ali, mas não, isso aí não adianta mais. Nem ore mais por aquele fulano, nem ore mais por aquilo. Irmãos, isso é um conselho errado.
Não, aquilo lá não adianta mais, que não tem mais recurso, que não tem mais remédio com os outros. A mulher de Jó disse: amaldiçoa a Deus e morre. Você já pensou? Amaldiçoar a Deus? Que unção estava ali naquela mulher, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó disse: eu não vou amaldiçoar a Deus. Deus me deu essa vida, nu eu vim para esse mundo, saí do ventre da minha mãe, e sem nada vou voltar para o outro lado. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz: com tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Um crente é revelado, né? Crente é revelado. Mensagem ouvia falar, mas agora vejo. O irmão Brana diz que Deus tirou tudo de Jó. Tudo que Jó tinha, Deus tirou. Mas não tirou a revelação que estava no coração dele. Não tirou a revelação que estava no coração de Jó. Amém? Para me encerrar aqui, ó. Já está passando a hora ou não? Está mais ou menos. O irmão Brana fala de um homem santo chamado Policarpo, que era já tarde para matarem ele, mas iam matar porque ele cria na palavra de Deus, era um homem de Deus, e eles iam matar, mas porque como já era tarde, já era passado quase da época, né? E eles levaram ele a um certo lugar e desmancharam um banheiro lá, que tinha uma patente, como nós chamamos lá fora, de madeira. Fizeram uma fogueira lá e tacaram fogo ali daquela madeira e iam levando o Jó. Irmão Brana ilustra. Daí um de um lado, um conselheiro de um lado e outro conselheiro do outro, com a mão no ombro de Policarpo, né? Mão no ombro de Policarpo, dizendo: Policarpo, você é um homem bom, rapaz. Você é uma pessoa especial. Só diga que você não crê em Jesus. Diga que você não crê nessa gente. Daí você será livre, mas olha lá o fogo, você vai ser queimado. Negue. Diz que ele não dava atenção para aqueles que estavam conversando ao lado dele. Daqui a um pouco ele levantou a cabeça e ia. E eles: mas nega, homem, você é uma pessoa boa. Não se batize em nome de Jesus. Homem. Não tome ceia com pão asmo, nem com vinho puro. Não faça lavar pé, homem. Era o conselho, é o conselho de hoje, né? Não se batize em nome de Jesus Cristo. Não siga essa gente do falso profeta aí. Aqui, aquela igreja é a igreja do lavar-pé. E não vai lá. E Policarpo disse que levantou a cabeça e ia. O irmão Brando disse assim: ó, que ele não escutava o que os homens estavam falando ao lado dele, aqueles conselheiros, mas escutava um coral de anjo cantando em cima. Aleluia! Escutava um coral de anjo cantando em cima daquele fogo, esperando a alma dele sair para aqueles anjos tomar e levar. Ele já, quando jogaram ele em cima daquela fogueira, a alma dele já nem estava mais naquele corpo, já estava junto com os anjos. O profeta disse: aquele coral de anjos tomou ele e levou para si. E daí diz o profeta: como eu posso negar um Deus como esse? Como você pode não amar um Deus como esse? Nós seria maluco, diz o profeta, não amar um Deus como esse, não viver uma mensagem como esta. Mas você tem Deus em seu coração. Conselhos errados, conselho certo, conselhos errados. Agar deu um conselho para Sara deu um conselho para Agar, e Agar, através daquele conselho, sofreu demais. Ela deu um conselho errado. Ela disse para Agar, a esposa de Abraão, que era Sara, disse para Agar, que era sua criada, sua empregada da casa, ter um filho com o esposo dela, que era Abraão. O cuidado, disse o profeta, o cuidado do nosso cuidado humano para o cuidado divino de Deus nunca vai dar certo. Ela quis ajudar Deus, porque ela quis, não, é o seguinte, eu sou estéril, eu não posso ter filho, e ele vai terminar a semente, vai morrer, termina tudo aí, daí. Então você vai, tem um filho com Abraão, meu esposo, e assim por diante. Irmãos, o que aconteceu? Você lê a história, leia aquela mensagem, as águias de Deus. Sabe o que o profeta ensina? Que aquele filho, aquele ismaelita, ele se tornou ladrão, se tornou bandido. Esse que está aqui, quem é mais que Salomão? Leia aquela mensagem. Se tornou ladrão no deserto da Arábia,
Eles estavam lá, no deserto de Saara, estavam lá atacando quem passasse com coisas preciosas de valor, e eles matavam, roubavam e assaltavam e tiravam tudo que tinha, porque eles eram ladrão e ainda eram guerreiros. Existe, né? Os ismaelitas estavam lá. Mas quando ele era pequeno, que estava de aniversário, o Isaac, depois que a Sara teve o Isaac, ele era pequeno, sabe o que aconteceu? Ela foi despedida com um pouco d'água. Ó, você vai embora, porque aqui não tem mais lugar para ti. Você vai embora agora, pega essa criança e suma daqui. E ela foi para um deserto e terminou a água. E a criança chorando, de sede, morrendo de sede. A criança estava morrendo de sede, e ela largou a criança atrás de uma moita de capoeira e saiu bem longe para não ouvir o choro daquela criança. Chorando, chorando. E o anjo do Senhor apareceu para ela, teve a misericórdia dela, apareceu para ela e cavou um poço de água e deu água para o menino e deu água para ela. Que aquele poço até hoje é o nome dele, Baal, como é? Quem sabe dizer? Baal Roi, que quer dizer Deus que vive e me vê. O Deus do proverbial, Deus já que está aqui, Deus vive e me vê, minha situação, meu sofrimento. E ela sofreu. E ainda além daquilo, ele foi e eles viraram um ladrão, uns bandidos, uns assaltantes, uns contrabandistas, que chegaram a comprar José do Egito. Foi os primos dele, que foi os ismaelitas, descendentes de Ismael. Eles compraram José e levaram lá para o Egito, que vocês sabem. E ela sofreu, eles sofreram tudo. Por quê? Por causa de um conselho errado. Existem conselhos errados que a pessoa vai sofrer ali na frente. Entendeu? Então, tem o conselho de Deus. Nunca, disse Paulo, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O conselho de Deus está na palavra, está na Bíblia. E amaldiçoa Deus e morre. Muitos conselhos que vêm prejudicar o seu lado espiritual não é de Deus, amado. Por isso que você tem que acatar os conselhos de Deus para que você possa ir bem ali na frente. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Bem forte. Amém. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. Você coloque de pé. E você possa cada dia mais obedecer os conselhos de Deus. Incline sua fronte, feche seus olhos nesta noite, na presença do Senhor Jesus. Aleluia. E eu quero dar um conselho de Deus para as pessoas que ainda nunca foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você deseja ser batizado? Eu quero fazer uma oração por você. Venha aqui na frente, você que nunca foi batizado em nome de Jesus Cristo. Você que não quer servir ao Senhor Jesus através da mensagem. Você vem aqui na frente que eu quero orar por você. E Deus vai te abençoar. Você deseja aceitar Jesus como teu Salvador, para ser batizado no nome, o maior nome que existe. Atos 4, verso 12 diz, que não foi achado embaixo do céu, nem em cima da terra, nem entre os homens, um nome pela qual nós devemos ser salvos. O único nome é o Senhor Jesus Cristo. E por isso eu te dou uma oportunidade para você ser batizado um dia. Não vai ser hoje nem amanhã. Está vindo os irmãos aqui. Se tiver mais alguém, pode vir. Pode vir aqui, eu te dou uma oportunidade nesta noite para você ser batizado um dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai seguindo, só como um sinal que você está aceitando Jesus nesta noite. E você deseja receber o nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Uma oportunidade que talvez nunca mais as pessoas possam obter. Por isso meu conselho de Deus para você nesta noite: aceita Jesus como teu Salvador. Você pode dizer, talvez você diz, mas eu já tenho minha igreja. Sim, eu não estou lhe oferecendo uma igreja, estou lhe oferecendo o nome de Jesus, o maior nome que existe sobre todos os nomes. É isso que eu estou lhe oferecendo. Não estou lhe oferecendo uma religião, estou lhe oferecendo Jesus. Não estou vendendo tomate, não estou vendendo fruta, eu estou lhe dando aquilo que é mais precioso, é o nome de Jesus. O pastor Adílio faz uma oração para esses irmãos. Glória a Deus. Levante as mãos para cá. Vamos orar aqui por esses irmãos, essas irmãs. Engrandecido é o nome do grande Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele Deus que sempre abençoou todos que dependeram de Ti, meu Deus. Aquele Deus que criou os céus e a terra. O Deus que, meu Deus, tem o poder que essas irmãs, esses irmãos estão recebendo nesta noite. É esse Deus que salva, que cura, que enche com o Espírito Santo. Ó Deus, ajuda, meu Pai, nesse momento de oração. Aqui está, meu Deus, esta decisão. Essa decisão é o Senhor que colocou força no coração dessa irmã, no coração desse irmão, para servir o Senhor Jesus Cristo. Neste momento, Pai, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela infinita graça e misericórdia. Aleluia, aleluia. Deus eterno, Deus maravilhoso e santo. Nada podemos fazer se o Senhor não abençoar, mas o Senhor tem abençoado esta família, este casal de irmão que está aqui, Deus. Abençoa eles, Pai. Esse jovem que está aqui também, meu Deus, tem vindo aqui, Senhor, com o propósito de receber o Teu nome, Senhor Deus, no batismo. E no grande Deus, nosso Senhor, oramos e pedimos essas bênçãos para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido ao nome de Jesus. Abençoa esta jovenzinha, Pai. Ajuda ela, meu Deus, dando graça, dando tudo que ela precisa, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. Nós pedimos nesse momento, Senhor, o Senhor toma o controle de tudo. Assim pedimos e entregamos nas Tuas mãos santas e poderosas, no grande e precioso nome de nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluias, glória a Deus, aleluias. Agradecido ao nome de nosso